Por 40 anos na profissão, sem uma única falha, todos me respeitavam e me chamavam de velha senhora. Mas quem diria que, por trás dessa fachada, eu era apenas uma pobre garota, perdida na vida. 40 anos atrás, eu era apenas uma criança de rua descalça, caindo de exaustão. No momento em que estava quase congelando até a morte, um casal que passava me levou para o seu pequeno restaurante. Meu nome na época era Hornclaw. Eles me deram comida farta e, quando souberam que eu não tinha para onde ir, a gentil esposa me deixou ficar para lavar a louça, pois estava grávida e não podia fazer trabalhos pesados. Eles não pagavam, mas eu podia comer hambúrgueres à vontade. O marido, Ji-woo, era extremamente misterioso. Ele costumava desaparecer por semanas. Quando eu perguntava curiosamente, ele apenas dizia que estava indo eliminar pragas, embora eu não entendesse nada. No entanto, a aparência fria e bonita de Ji-woo fazia meu coração disparar. Uma vez, distraído olhando para ele, acidentalmente cortei minha mão. Enquanto Ji-woo gentilmente enfaixava minha ferida, sua esposa voltou de repente. Apressei-me a esconder minha mão atrás das costas. O restaurante vendia hambúrgueres e pizzas, então soldados americanos frequentavam no Ruisepopo. Um deles notou a jovem e bela garçonete. Uma noite depois que o restaurante fechou, ele se esgueirou e tentou me desonrar, Hornclaw. Inesperadamente resisti com ferocidade, então ele me bateu sem piedade. Em desespero, mordi a perna dele, mas isso só o deixou ainda mais furioso. Ele tentou me matar. Felizmente, peguei um bastão e o esfaqueei até a morte. Depois, desmaiei de exaustão e pânico. Quando Ji-woo voltou, acordei assustada. Ele descobriu que eu havia matado alguém, mas não ficou assustado, nem me repreendeu. Pelo contrário, Ji-woo confessou que já havia matado até sua própria avó. Então ele disse que, de agora em diante, meu codinome seria Nail Unha. Acontece que Ji-woo era membro de uma organização secreta, especializada em eliminar a escória da sociedade. A partir daí, fui treinada por Ji-woo para me tornar uma assassina. Inesperadamente eu era um verdadeiro gênio. O número de homens depravados que eliminei é incontável. Mais de 40 anos se passaram. A Hornclaw de outrora é agora uma velha senhora de cabelos brancos. Apesar de 4 décadas como assassina, nunca falhei em uma única missão, tornando-me uma lenda na empresa. Todos me respeitavam e me chamavam de velha senhora. Olhando para minha aparência idosa e frágil, ninguém poderia adivinhar que eu era uma assassina. Um dia, em um metrô lotado, um homem desprezível tentou roubar o assento prioritário de uma mulher grávida. Quando ela protestou, ele a insultou, cuspiu nela e até a empurrou. Ninguém sabia, mas ele era o alvo atual de Hornclaw. Silenciosamente retirei o grampo de cabelo envenenado do meu coque. Enquanto a multidão se apressava para a saída, rapidamente o esfaqueei de forma rápida e discreta, a ponto de ninguém perceber. Segundos depois, o desgraçado caiu sem ter tempo de dizer suas últimas palavras. Missão cumprida. Fui ao banheiro, lavei o veneno do grampo de cabelo para apagar todos os vestígios. Mas então, minhas mãos começaram a tremer violentamente, cambaleei e caí no chão. Talvez Hornclaw estivesse sofrendo de alguma doença. Enquanto isso, na empresa de extermínio de pragas, uma mãe aflita estava implorando ao diretor Song que matasse um traficante de drogas para vingar seu filho, mas ele recusou friamente. Em vez disso, o diretor Song designou ao assassino John outro alvo, uma esposa que queria que seu marido CEO morresse por ter tido um caso com outra mulher. O Sr. Jang questionou se a infidelidade era um crime grave o suficiente para merecer a morte. Talvez o diretor Song tivesse recebido uma quantia generosa por este trabalho. Ele perguntou a Song se havia consultado a velha senhora. O diretor Song respondeu que quebrar o coração de quem esteve ao seu lado por 30 anos era um pecado imperdoável. Além disso, a empresa precisava de dinheiro para operar. No entanto, Jang ainda se recusou firmemente a aceitar o trabalho. Enquanto isso, Hornclaw encontrou um cachorro velho e ferido deitado na garagem. Embora parecesse muito lamentável, eu não queria mais um fardo e fui embora. Devido à natureza da profissão, Hornclaw vivia uma vida completamente solitária. Sem família, sem amigos, ninguém sequer sabia minha verdadeira identidade. Meu cabelo ainda não estava completamente branco, mas eu deliberadamente usava uma peruca branca para parecer mais velha. Sentei-me para assistir a um filme antigo por um tempo, e então comecei a escrever o relatório da missão sobre o assassinato de hoje. Mas minhas mãos tremiam incontrolavelmente, impedindo-me de terminar. Naquela noite não consegui dormir, pensando continuamente no pobre cachorro. Finalmente, levei-o ao hospital veterinário para tratamento. A cirurgia correu bem, e Hornclaw pretendia deixar o cachorro e ir embora. Mas o veterinário alertou que o cachorro era muito velho, os abrigos não o aceitariam, e a adoção era impossível. Se abandonado, ele seria eutanasiado. A melhor opção era eu ligar para o abrigo. O médico disse que se a pessoa que o resgatou ligasse, eles não recusariam. Hornclaw olhou fixamente para o cachorro velho, fraco e abandonado, e viu sua própria imagem nele. Finalmente, decidi levá-lo para casa, pelo menos por um tempo.
Enquanto isso, um jovem de cabelo bagunçado estava sendo forçado por uma gangue a vender um rim. Quanto mais se aproximava do local, mais tremia, mas era tarde demais para voltar atrás. O local da cirurgia de remoção de órgãos era um armazém no porto, onde um cirurgião já havia preparado a mesa de operação. O líder da gangue até o convenceu a vender as córneas por 3 milhões de won, mas o jovem respondeu com desprezo. 3 milhões? Tão barato assim? Armações de óculos estão mais caras, e as córneas ainda valem o mesmo que há 10 anos? Então, de repente ele agiu. Com brutal eficiência, derrubou os membros da gangue sem nenhum esforço. O chefe caiu de joelhos, implorando por sua vida. O jovem revelou friamente que havia matado o Dr. Kim, seu rival. Agora, ele o enviaria para o inferno para se reunir com o médico. Mas ele não o matou rapidamente. Com um corte preciso, ele cortou profundamente a região da axila, cheia de nervos, garantindo que o chefe sofresse uma morte dolorosa. Depois de terminar o trabalho, o jovem foi embora de carro, mas então percebeu que o diretor Son estava o seguindo. Ele zigue-zagueou pelas ruas, tentando despistá-lo. Quando pensou ter escapado, ele inesperadamente bateu seu carro no carro de Son. Por que você gosta tanto de se intrometer nos assuntos dos outros? Ele rosnou. O diretor Son calmamente admitiu que sabia dos assassinatos recentes dele, e também dos anteriores. Ele o estava observando há muito tempo. Quando o jovem ameaçou matá-lo, Son simplesmente lhe entregou um cartão de visitas, dizendo para trabalhar para ele. O jovem sorriu ironicamente. Meu preço é muito alto, você pode pagar? Enquanto isso, Hornclaw mantinha sua rotina. Todas as manhãs antes do amanhecer, eu saía para correr. Aos 65 anos, eu ainda era muito ágil. Depois do treino, ia para a empresa de extermínio de pragas. Bem na porta, acidentalmente reencontrei a mãe discutindo com o segurança. A mãe chorava e gritava, exigindo que a empresa matasse um homem chamado Han Sung-do para vingar seu filho. Quando os assassinos viram Hornclaw entrar, todos se levantaram e se curvaram em respeito. Entreguei o relatório da última missão à coordenadora Hei-woo. Hei-woo perguntou cuidadosamente se eu havia apagado todos os vestígios, se havia sido gravada por câmeras ou vista por alguma testemunha. Este cliente era muito difícil. Eles insistiram em eliminar o alvo em um local lotado. O orgulho de Hornclaw foi ferido. Eu disse que, quando sentisse que não era mais capaz, me aposentaria por conta própria. Quando perguntei sobre a mãe na porta, Hei-woo explicou que a namorada do filho havia sido enganada por viciados e morrido de overdose. Quando o filho foi procurá-la, ele foi espancado a ponto de ficar em estado vegetativo. O caso era muito complexo, então o diretor Son recusou. Hei-woo também me pediu para fazer um check-up médico, pois o diretor Son havia lembrado a todos para seguir os procedimentos rigorosamente. Enquanto isso, o diretor Son estava apresentando à empresa um homem de cabelo encaracolado, chamado Seok-jin. Ele disse que não matavam pessoas sem sentido. A missão deles era eliminar a escória que estava destruindo a sociedade, para que pessoas inocentes pudessem viver em paz. Mas Seok-jin não se importava muito com a justiça e estava prestes a ir embora. O diretor Son o impediu rapidamente, mas foi inesperadamente derrubado e ameaçado de morte. Naquele momento, Hornclaw apareceu. Forcei-o a soltar o diretor Son. O diretor Son implorou para que eu deixasse Seok-jin ir, mas eu ainda lhe dei uma surra. Depois de sair da empresa, Hornclaw foi discretamente fazer um check-up médico, mas escondi o tremor nas minhas mãos do médico. Quando o médico informou que minha medula espinhal tinha um problema, Hornclaw apenas assentiu silenciosamente e pediu que ele mantivesse segredo da empresa. O médico não tinha cura, apenas me aconselhou a não trabalhar demais. Mas eu sabia que descansar nunca foi uma opção para mim. Uma garota invadiu a casa de um velho paraplégico e roubou todas as suas joias preciosas. Ela pensou que tudo tinha corrido bem. Enquanto ela estava exultante, o Sr. Jing de repente colocou um machado em seu pescoço. Acontece que esta não era a primeira vez que a garota visava idosos. Da última vez, ela até matou uma velha. Foi por isso que ela estava na lista de purgas. O Sr. Jang a forçou a beber álcool até desmaiar. Então ele dirigiu até um trecho isolado da ferrovia. Em poucos minutos, o trem a esmagaria. Mas as coisas não saíram como planejado. Uma estudante passou por ali por acaso. Ao ver as costas do Sr. Jang, ela o confundiu com seu pai e o chamou em voz alta. O Sr. Jang, com medo de que a menina estivesse em perigo, não teve outra escolha senão salvar a ladra. Naquele momento, a menina também viu a ladra no carro e percebeu que se tratava de um assassinato premeditado. Enquanto isso, Seok-jin havia matado o presidente infiel. Esta era a missão que o Sr. Jang havia recusado anteriormente. Na manhã seguinte, quando Hornclaw voltou da corrida, meu cachorro pulou em mim, provavelmente com fome porque eu tinha esquecido de alimentá-lo. Quando Hornclaw foi à loja para comprar comida para ele, acidentalmente ouvi as notícias na TV. A polícia estava procurando um suspeito que tentou encenar um assassinato como acidente. Acontece que a garota foi imediatamente à delegacia para denunciar o crime. O diretor Son foi então forçado a tomar uma decisão difícil: eliminar o Sr. Jang. Embora ele tenha dedicado sua vida a erradicar pragas para a empresa, as regras são as regras.
Não importa o quão leal uma pessoa seja, uma vez exposta, ela ainda deve ser morta. Inesperadamente, Hornclaw se ofereceu para esta missão. Rei Wu apenas se preocupou que eu não seria capaz devido à idade. Naquele momento, Baek Jin apareceu. Ele relatou ter completado a missão de matar o presidente, mas a missão apenas pedia para recuperar o anel, e ele trouxe uma pilha de dedos. Apesar disso, o diretor Song estava muito satisfeito com ele. Naquela noite, Hornclaw rapidamente identificou seu alvo. O Sr. Jang estava visitando o local das cinzas de sua filha, que havia falecido 10 anos antes. No dia anterior, quando a menina o chamou de pai, ele se sentiu como se estivesse vendo sua filha novamente. Aquele momento o emocionou tão profundamente que ele se tornou descuidado e cometeu um erro. O Sr. Jang havia sido guiado e cuidado por Hornclaw como um irmão mais novo. Mas uma vez que ele cometeu um erro que colocava a empresa em risco, eu não podia mais ser indulgente. Inesperadamente ele agiu primeiro e rapidamente fugiu. Hornclaw imediatamente entrou no carro e o perseguiu. De repente, uma motocicleta veio na direção oposta, forçando-me a desviar e entrar em pânico. Acidentalmente, virei em uma estrada secundária estreita. O Sr. Jang suspirou aliviado, pensando que havia escapado. De repente, Hornclaw apagou os faróis. Eu me aproximei silenciosamente e bati meu carro diretamente no carro dele na curva. A colisão fez o carro dele sair da estrada e rolar pela encosta. Hornclaw saiu para verificar e encontrou o Sr. Jang imóvel, parecendo não respirar. Mas ele de repente se levantou, me derrubou e começou a me estrangular. Peguei uma pedra e revidei, fazendo-o cair. Ambos sacaram suas armas e avançaram um contra o outro. Aproveitando a distração de Hornclaw, o Sr. Jang de repente jogou terra no meu rosto, então me empurrou para o capô do carro. Justo quando eu pensava que ia morrer, Seok Jin apareceu de repente e o esfaqueou nas costas. Acontece que ele também havia recebido a tarefa do diretor Song de eliminá-lo. Baek Jin zombou de mim por ser velha e lenta, dizendo que era por isso que ele teve que agir sozinho. Então ele virou as costas e foi embora, deixando o golpe final para Hornclaw. Neste ponto, o Sr. Jang havia aceitado seu destino. Ele estava pronto para se reunir com sua filha no outro mundo, mas Hornclaw hesitou, incapaz de matá-lo. Então ele pegou minha mão e enfiou a lâmina em seu próprio pescoço. Talvez em todos os meus anos como assassina, esta tenha sido a primeira vez que Hornclaw sentiu tanta dor no coração. Depois que tudo acabou, apressei-me para o carro e dirigi para o hospital. Mas o sangue da ferida na minha costela estava escorrendo demais, e eu gradualmente perdi a consciência. O carro cambaleou, quase causando um acidente. Felizmente consegui frear e encostar na beira da estrada. Minhas mãos tremiam enquanto eu abri o kit de primeiros socorros. Eu mesma desinfetei a ferida, peguei uma pinça cirúrgica e me costurei. Depois enfaixei firmemente, mas o sangue não parava de escorrer. Minha visão começou a embaçar. Nesse momento, vi Ji-woo sentado ao meu lado como antigamente. Ele me disse para não ser mole, não importa quem fosse a pessoa. Ele disse que eu me machuquei porque hesitei. Em um momento de distração, o carro desviou e bateu na beira da estrada. Eu apenas consegui abrir a porta e rastejar para fora antes de desmaiar. Em um estado de torpor, memórias do passado vieram à mente de Hornclaw. Uma missão em que eu havia acompanhado Ji-woo. Naquele dia, fui eu quem matou o alvo, enquanto ele sozinho enfrentou um grupo de guarda-costas. Embora ambos tivessem cumprido a missão, quando Ji-woo voltou para casa, sua esposa e seu filho pequeno foram mortos. Hornclaw caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente enquanto Ji-woo ficou paralisado. A dor era tão grande que ele não conseguia chorar em voz alta. De volta ao presente, Hornclaw lentamente recuperou a consciência quando alguém a tocou. Por instinto levantei-me, quebrei uma garrafa de água e coloquei o pedaço afiado de vidro no pescoço da pessoa. Acontece que era o veterinário do dia anterior. O Dr. Kang calmamente explicou que ele foi quem me levou ao hospital depois de me ver desmaiar na rua. Minha ferida era muito grave e eu quase morri. Ele também havia cuidadosamente trazido todos os meus pertences. O Dr. Kang viu minha mão sangrar por causa do pedaço de vidro. Ele rapidamente pegou minha mão e gentilmente enfaixou. Esse gesto fez com que eu baixasse a guarda. Uma sensação familiar retornou. A ação do Dr. Kang me fez lembrar de como Ji-woo havia cuidado de mim. Quando o diretor Song soube que Hornclaw estava ferida, ele me criticou por ser muito velha. Respondi que uma faca pode parecer cega, mas ainda pode ser usada eficazmente. Percebo que agora ele está recrutando aleatoriamente pessoas das ruas e lhes dando tarefas de forma descuidada. Nosso trabalho é eliminar os malfeitores da sociedade. Esta é uma missão sagrada. Por exemplo, erradicar viciados que enganaram e prejudicaram crianças. As missões que o diretor Song recusou são, na verdade, as que a empresa deveria realizar. Acontece que o diretor Song não ousava ir contra os traficantes de drogas porque eles faziam parte de uma gangue mafiosa nacional. Se ele enviasse alguém para matar o chefe deles, todos os membros da empresa seriam caçados e mortos. Talvez Hornclaw agora se arrependa de tê-lo feito diretor. No caminho de volta, fui parada por Seok Jin, que zombou de mim. Acontece que naquela noite ele me seguiu e viu tudo. Ele me viu desmaiar na rua e o veterinário me levar para o hospital para tratamento. Hornclaw havia deixado uma testemunha assim. Se a empresa descobrisse, eu seria eliminada, assim como o Sr. Jang.
Ao ouvir isso, Hornclaw ficou furiosa e sacou a faca para ameaçá-lo. Eu o avisei que se quisesse viver muito, deveria saber o seu lugar. Seria melhor que eu nunca mais o visse. Naquela noite, Seok-jin secretamente invadiu a empresa para procurar uma pasta de arquivos. Acontece que seu pai havia sido assassinado pela empresa por corrupção. Seok-jin foi o primeiro a encontrar o corpo de seu pai. O incidente causou um choque psicológico tão severo que ele teve que ser internado em um hospital psiquiátrico por 2 anos. A pasta de arquivos revelou que a pessoa que matou seu pai não era outra senão Hornclaw. Em outro lugar, Hornclaw acordou de repente em pânico e imediatamente pegou uma faca para se defender, mas descobriu-se que era apenas o cachorro arranhando a porta. Na manhã seguinte, continuei minha corrida habitual, embora a ferida ocasionalmente latejasse. Eu observei o Dr. Kang por curiosidade e só então soube que ele tinha uma filha pequena chamada Henny. Sua esposa havia falecido devido a um erro do cirurgião. O Dr. Kang costumava ficar em frente ao hospital segurando um cartaz, exigindo que o cirurgião explicasse e pedisse desculpas. Mas o diretor do hospital não se importou e apenas enviou pessoas para expulsá-lo. O Dr. Kang costumava levar Henny à quitanda de sua avó. A velha senhora disse que sua filha ficou acamada após a cirurgia e faleceu 5 anos depois. Desde então, Kang não conseguia dormir nenhuma noite. Hornclaw o viu e rapidamente se virou. Mas ele me viu e me perseguiu. Se fosse a Hornclaw de antigamente, eu teria nocauteado e matado ali mesmo. Mas desta vez, mesmo com um grampo envenenado pronto na mão, eu não conseguia agir cruelmente. O Dr. Kang não entendeu por que eu estava indo encontrar sua família, mas ele acreditava que eu era uma boa pessoa, pois somente uma boa pessoa ajudaria a salvar um cachorro velho abandonado. Ele perguntou por que eu não ia ao hospital. Hornclaw respondeu que eu havia sido demitida da empresa. Ao ouvir isso, o Dr. Kang se ofereceu para enfaixar minha ferida. Então, ele perguntou meu nome. Mas ao ver que eu não respondia, ele se afastou em silêncio. No caminho, ele esbarrou em Seok-jin. Quando Seok-jin encontrou o diretor Son, ele perguntou sobre Hornclaw. O diretor Son disse que, em mais de 40 anos, ela nunca havia cometido um erro. Foi um desempenho perfeito, quase inacreditável. É por isso que Hornclaw é uma pessoa que é ao mesmo tempo admirável e assustadora. Os novos assassinos podem ser rápidos, mas eles estão longe de atingir o nível dela. O fundador da empresa era Ji-woo. Após o assassinato de sua esposa e filho, ele foi sozinho ao covil da gangue para se vingar. Sozinho, ele matou 28 bandidos. Mas a força humana tem limites. Quando Hornclaw chegou, Ji-woo estava morrendo. Então eu matei todos os restantes para me vingar por ele. A partir daquele momento, mudei meu codinome de Nail para Claw, mas isso é coisa do passado. Agora, o diretor Son só me via como uma velha inútil que precisava ser removida da empresa. Hornclaw deu ao cachorro velho o nome de Mudang, que significa fardo. Era uma forma irônica de refletir a condição de abandono e fragilidade tanto do cachorro quanto de mim mesma. Um dia, enquanto passeava com Mudang, acidentalmente encontrei o Dr. Kang e sua filha. A menina gostou muito do cachorro e o passeou feliz. O Dr. Kang contou a história sobre o erro de um médico que causou a morte injusta de sua esposa. Pior ainda, o diretor do hospital disse casualmente que erros são normais. Hornclaw perguntou por que ele não o matava. O Dr. Kang não respondeu, mas em vez disso me convidou para almoçar. Inicialmente, Hornclaw recusou firmemente, mas como Henny insistiu tão docemente, finalmente concordei. Naquele momento, finalmente me apresentei como Hornclaw, que significa garra. Henny insistiu para que eu fosse vê-la se apresentar na escola. De repente, alguém quebrou uma tigela e fugiu. Acontece que era Seok-jin. Ele ainda estava secretamente seguindo Hornclaw. Ele foi ao hospital do Dr. Kang e lhe fez perguntas difíceis. Baek-jin disse que havia um cachorro de caça velho que havia começado a agir de forma estranha. Ele fazia coisas que nunca tinha feito antes. Por que o cachorro está fazendo essas coisas? O Dr. Kang respondeu. O cachorro foi comovido por pequenas coisas. Ele ficou mais assustado e desejou coisas pelas quais nunca se importou antes. Então o Dr. Kang pediu licença para sair, pois sabia que aquele homem não era boa pessoa. Seok-jin não desistiu, e tentou se aproximar da sogra e da filha do Dr. Kang. Hornclaw viu isso e imediatamente o advertiu. Se ele ousasse tocar em um fio de cabelo do Dr. Kang, ou de seus parentes, seria melhor que ele tivesse cuidado. Neste momento, Baek-jin elogiou Henny. Ele ficou surpreso que uma menina comum pudesse conquistar uma pessoa tão fria como Hornclaw. Ao ouvir isso, Hornclaw pediu que ele não machucasse inocentes. Eu me aposentaria por conta própria, então não causaria problemas. Mas ele ainda se perguntava, eu me aposentaria apenas por uma pessoa? Quando as pessoas envelhecem, elas de repente sentem vontade de proteger alguém? Hornclaw não respondeu, apenas perguntou qual era seu verdadeiro propósito. Mas Seok-jin não respondeu, apenas foi embora. Há muito tempo, Hornclaw não se permitia ter alguém para proteger. Antigamente, quando a esposa e o filho de Ji-woo foram assassinados, ele prometeu encontrar uma nova identidade para Hornclaw, para que eu pudesse começar uma nova vida. Mas, ele disse que, se eu quisesse ficar na empresa, não deveria ter absolutamente nada para proteger.
Depois de cuidar dos ritos fúnebres de sua esposa e filho, Ji-woo decidiu se vingar. Antes de ir, ele deu a Hornclaw um grampo de cabelo e me instruiu a cuidar da empresa. Esse é o grampo de cabelo que Hornclaw sempre carregou consigo até hoje. Na manhã seguinte, Hornclaw jogou uma bomba em uma lata de lixo em frente ao hospital. No caos, fingia acidentalmente esbarrar no diretor do hospital. Apenas alguns segundos depois ele desmaiou. Coincidentemente, o Dr. Kang também estava protestando lá. Ele correu para verificar e vislumbrou Hornclaw. Talvez ele tenha entendido o que aconteceu. Enquanto isso, o diretor Song foi à casa de Hornclaw para lhe dar a missão de matar o Dr. Kang, pois ele era suspeito de assassinar o diretor do hospital. O cliente até exigiu que o assassino agisse na frente da filha do Dr. Kang. Hornclaw perguntou a identidade do cliente, mas o diretor Song recusou-se a revelar. Perguntei por que ele não entregou a tarefa a Seok-jin. Ele disse que o intermediário pediu alguém com muita experiência, então ele me escolheu. Naquela noite, Hornclaw foi perguntar a Hae-woo sobre o cliente. Hae-woo sacou uma faca para resistir, mas foi facilmente subjugada por Hornclaw. Acontece que o filho do diretor do hospital insistia que o Dr. Kang havia matado sua mãe, então pagou uma grande soma para contratá-los para se vingar. Hae-woo achou um pouco suspeito porque o filho do diretor estava usando um relógio falso. Mas o diretor Song disse que como o cliente havia pago, eles deveriam fazer seu trabalho. Graças às informações fornecidas por Hae-woo, Hornclaw o encontrou em um cassino. Coloquei uma faca em seu nariz, e só então ele confessou que alguém o havia contratado para este trabalho. Hornclaw então o forçou a ligar para essa pessoa. Acontece que era Seok-jin. Ele não demonstrou nenhuma surpresa, e até disse que o Dr. Kang estava prestes a morrer. Hornclaw imediatamente dirigiu rapidamente até a casa do Dr. Kang. Neste momento, ele acabava de retornar ao seu complexo de apartamentos. Ele entrou no elevador com um entregador usando um capacete que cobria completamente o rosto. Hornclaw correu até lá com todas as suas forças. Este momento era exatamente como quando eu descobri que Ji-woo havia ido sozinho para se vingar. Eu estava extremamente preocupada. Só podia rezar para que o Dr. Kang ainda não estivesse em perigo. Mais de 40 anos atrás, quando cheguei ao local, Ji-woo estava gravemente ferido e morreu permanentemente. Desta vez, imaginei o pior cenário. Quem diria que o Dr. Kang sairia ileso? O entregador até deixou um saco de comida com o nome Mudang, para zombar de Hornclaw. Depois que o Dr. Kang entrou, Seok-jin se revelou. Ele me perguntou se eu estava com medo. Ele disse que isso ainda nem era verdadeira batalha. Eu não podia me aposentar tão facilmente. Seok-jin declarou confiante que eu não poderia derrotá-lo, porque eu tinha algo para proteger, enquanto ele não tinha nada a perder. De repente, duas garotas com buquês de flores sentaram-se à mesa ao lado dele. Seok-jin imediatamente começou a espirrar sem parar. Uma ideia brilhou na mente de Hornclaw. Eu já conheci um menino que tinha alergia a pólen assim. Voltei para casa e revirei meus arquivos. Finalmente, Hornclaw encontrou o arquivo do caso de um incidente ocorrido há 25 anos. O alvo daquela missão era um homem de meia-idade com um filho de cerca de 10 anos. Hornclaw se disfarçou de empregada doméstica para invadir a casa do alvo. Então um dia, a oportunidade surgiu. Peguei um martelo e bati na cabeça do homem. Naquele exato momento, o filho voltou para casa e testemunhou a cena horrível. Aquela criança acabou sendo Seok-jin. Hornclaw havia preparado muita comida para Mudang. Então preparei uma corda de fuga de dentro de casa. Desta vez, não tinha certeza se voltaria ou não. Eu disse a Mudang para não ficar lá morrendo de fome, mesmo que tivesse que encontrar um novo dono ou fuçar no lixo, ele deveria continuar vivendo. Decidi realizar uma última missão de extermínio de pragas, eliminar os traficantes de drogas que o diretor Song tinha muito medo de tocar. Naquela noite, Hornclaw foi a uma boate e identificou o chefe do tráfico. Ele me confundiu com uma assassina rival enviada para matá-lo. Ambos rapidamente entraram em confronto, mas o chefe do tráfico não era páreo para Hornclaw. Assim que eu estava prestes a dar o golpe final, seus capangas inesperadamente invadiram para salvá-lo. Alguém certamente os havia avisado. Hornclaw primeiro suspeitou de Hae-woo, rompi o cerco e saí correndo do bar, aproveitando a confusão para derrubar um por um. Mas quando liguei para o diretor Song para pedir ajuda, ele revelou sua verdadeira face. Foi ele quem os avisou. Mesmo cercada por gangsters, Hornclaw os derrubou friamente, um por um. Mas quando eu estava prestes a escapar, fui atingida e caí no chão. O chefe quebrou uma garrafa de cerveja na minha cabeça em um acesso de raiva, então ordenou que seus capangas jogassem meu corpo em um buraco profundo no canteiro de obras. Acontece que o diretor Song recebia dinheiro da máfia há muito tempo. O chefe ordenou aos seus homens que jogassem terra sobre Hornclaw para me enterrar viva. Felizmente, Hae-woo havia escutado a ligação do diretor Song. Ela secretamente rastreou a localização deles e enviou uma mensagem a Seok-jin. Ele imediatamente correu para o canteiro de obras e facilmente derrubou os guardas sem muito esforço. Ao ver o buraco meio cheio, Seok-jin começou a cavar freneticamente. Felizmente, ele encontrou a mão de Hornclaw e me puxou para fora. O chefe tentou atacar por trás, mas foi morto por mim. Acontece que antes de sair, Hornclaw havia instruído Hae-woo. Se algo acontecesse comigo,
Rei-Woo deveria informar Seok-jin. Depois de salvar Hornclaw, ele me levou para casa em segurança. Em seguida, eu o convidei para entrar e comer. Seok-jin perguntou por que eu fazia aquele trabalho. Hornclaw contou que quando era criança, eu tinha tanta fome que roubei um pouco de ginseng selvagem do jardim do vizinho, sem saber que era ginseng de montanha raro e precioso. Minha família teve que pagar uma indenização, faliu e foi expulsa. Eu tive que trabalhar como empregada em vários lugares, sofrendo castigos físicos, sendo abandonada e fugindo. Todos diziam que Hornclaw preferia morrer. Eles me chamavam de a garota mais inútil do mundo. Então, aos 16 anos, encontrei alguém que me tratou como família, me deu comida, abrigo e trabalho. Pela primeira vez, alguém disse que eu era útil. Ele me ensinou a ser uma assassina, acreditando que nosso trabalho era sagrado. Estávamos salvando o mundo, mesmo que ninguém soubesse. Seok-jin confessou que também teve alguém que considerava família, embora essa pessoa tenha estado ao seu lado por um curto período. Ele e Hornclaw lembravam-se claramente do que havia acontecido 25 anos antes. Eu fui trabalhar como empregada na casa de Seok-jin, e depois matei o pai dele. Eu sabia que a razão pela qual ele me salvou era para se vingar com as próprias mãos. De repente, Seok-jin sentiu sua visão embaçar. Eu havia colocado algo em sua bebida, e não muito tempo depois, ele desmaiou. Hornclaw dirigiu o carro com Seok-jin até um penhasco. Virei para olhá-lo, inconsciente, e disse que nos veríamos no inferno. Então pisei no acelerador, fazendo o carro, com ele dentro, caí no lago, enquanto eu saltei para fora bem antes da borda. Hornclaw relatou ao diretor Son que eu havia matado Seok-jin. Quando ele respondeu rudemente, eu o subjuguei imediatamente. Antes, eu o havia colocado na empresa apenas porque seu pai era um membro antigo. Depois, Hornclaw saiu e disse a Rei-Woo para queimar todos os documentos e ir embora. Enquanto isso, Rene estava se apresentando no palco da escola. Assim que terminou sua parte, a garotinha viu alguém e correu alegremente. O Dr. Kang não encontrou sua filha, e quando ele entrou em pânico recebeu uma mensagem de alguém. Neste momento, Hornclaw também chegou. Quando o Dr. Kang segurou meu ombro, eu o soquei no rosto. Ele me mostrou a mensagem no telefone. Acontece que Seok-jin ainda estava vivo. Quando o carro afundou no lago, ele acordou e conseguiu escapar a tempo. Ele revelou ter sequestrado Rene, e me disse para ir ao Parque da Felicidade se quisesse salvá-la. O Dr. Kang queria chamar a polícia, mas eu o instruí a não fazer isso de forma alguma. Hornclaw iria salvá-la sozinha. Ele não tinha outra escolha a não ser confiar em mim. O Dr. Kang percebeu que foi por ter salvado a pessoa errada que tudo isso aconteceu, mas ele não se arrependeu, porque era o que ele tinha que fazer. Hornclaw só pôde curvar a cabeça em gratidão e desculpas. Naquela noite, preparei minhas armas, afiei minhas facas e me preparei para a batalha final de vida ou morte. Antes de partir, Hornclaw tentou se despedir de Mudang, mas o cachorro havia falecido. Na manhã seguinte, Hornclaw dirigiu até o parque de diversões, conforme combinado com Seok-jin. Ele havia contratado uma equipe inteira de mercenários para lidar comigo. Assim que cheguei, um atirador me recebeu com alguns tiros. 2 homens se aproximaram do meu carro, apenas para descobrir o corpo de um de seus companheiros lá dentro. A essa altura, Hornclaw já havia subido furtivamente para outra posição. Uma intensa troca de tiros irrompeu. Rapidamente abati um por um dos mercenários, então subi ao andar mais alto para eliminar o atirador. Depois, desci de rapel, derrubando muitos mais. A forma como Hornclaw lidou com esses mercenários jovens e experientes mostrou por que eu era chamada de lenda. Depois de eliminar toda a equipe, finalmente encontrei Seok-jin no prédio em frente. Restavam apenas ele e o Tenente Lee, o líder dos mercenários. Eles usaram Rene como refém, forçando Hornclaw a largar as armas. Enquanto isso, o Tenente Lee estava furioso com Seok-jin por seus companheiros mortos. Hornclaw aproveitou a oportunidade para atirar na mão de Lee. Em um ataque de raiva, ele me espancou cruelmente até que eu agarrei sua perna e o esfaqueei. Seok-jin ordenou a Lee que fugisse enquanto ele ficava para lidar com Hornclaw. Peguei uma arma, mas Seok-jin colocou uma faca no pescoço de Rene, forçando-me a largar a arma novamente. Depois de mais uma surra, ele ameaçou jogar Rene do prédio. Enquanto isso, o Tenente Lee se arrastou até um carro e apertou o controle. O carro explodiu imediatamente. Seok-jin nunca teve a intenção de deixá-lo sair vivo. Hornclaw disse friamente que Seok-jin havia cometido um erro. Se você continuar tratando os outros como insetos, acabará se tornando um inseto. Ao ouvir isso, ele soltou a garota e avançou contra mim, determinado a acabar com tudo. A luta foi brutal. Seok-jin foi descuidado e foi esfaqueado na coxa. Ele imediatamente retaliou, esfaqueando-me exatamente no mesmo lugar. Ele zombou de mim, dizendo: "Então é só isso que a lendária assassina pode fazer?" Ele disse que as consequências que Hornclaw estava enfrentando hoje eram devido às sementes que eu mesma havia plantado. Mas ele era diferente. Ele era um homem de palavra. Hornclaw ainda não entendia de que promessa ele estava falando, o que o deixou ainda mais irritado. De repente, Seok-jin percebeu que eu estava ganhando tempo, dando a Rene a chance de rolar e escapar. Ele avançou para me matar, mas eu bloqueei o ataque e rolei. Com a outra mão,
Hornclaw o esfaqueou diretamente no peito. A batalha final havia terminado. De repente, Seok-Jin disse que desta vez, ele havia vencido, porque morreria antes de mim. 25 anos atrás, quando Hornclaw trabalhava como empregada doméstica, eu costumava jogar com Seok-Jin nas horas vagas. Ele não sabia engolir pílulas, então eu as moía em pó para ele, e depois lhe dava doces para disfarçar o sabor amargo. Sua mãe havia falecido cedo, e seu pai estava sempre ocupado com o trabalho, então Seok-Jin carecia de afeto. Pior ainda, seu pai tinha um temperamento volátil e muitas vezes o espancava, repreendendo-o por ser fraco. Foi Hornclaw quem o impediu, consolando o menino que o amanhã seria melhor, e que um dia, ele seria mais forte que seu próprio pai. Naquela época, o pequeno Seok-Jin via Hornclaw como a única família que tinha. Eu era a luz quente em seu mundo sombrio. Um dia Seok-Jin foi para a escola, mas lembrou-se de que havia esquecido algo em casa. Quando ele correu de volta para pegar, ele acidentalmente testemunhou uma cena horrível. Seu pai estava morto, e Hornclaw estava prestes a pular pela janela para escapar. Seok-Jin implorou para ir comigo, mas eu lhe disse: da próxima vez, quando você for um pouco mais velho, eu te levarei comigo. E assim, a única pessoa que já havia tratado Seok-Jin bem, também o deixou para trás. Essa memória se tornou uma cicatriz psicológica para toda a vida. Isso transformou Seok-Jin em um assassino como Hornclaw, impulsionado tanto pelo desejo de vingança, quanto por uma necessidade desesperada de meu reconhecimento e atenção. Neste momento, Hornclaw finalmente se lembrou de tudo. Muitos anos antes, Seok-Jin havia me implorado para levá-lo ao Parque da Felicidade, porque todos os seus amigos haviam ido para lá, e se gabavam disso depois. Foi por isso que ele me forçou a ir a este lugar. Uma lágrima rolou pelo rosto de Seok-Jin. Desta vez, ele foi quem me deixou primeiro. Finalmente, tudo havia acabado. Hornclaw foi a um templo para orar por Ji-woo e Seok-Jin. Eu não me aposentei. Em vez disso, continuei minha missão de erradicar pragas. Meu próximo alvo é um padre, que prega moralidade mas abusa de seu poder para abusar de jovens inocentes. Desta vez, não o matei. Em vez disso, cortei o instrumento que ele usava para cometer crimes e arranquei seus olhos. Depois, recolhi seu catecismo diário como prova. Enquanto este mundo tiver depravados, que prejudicam inocentes,